Olá pessoal, eu sou a Rosane da Roma Business, mestre em finanças e consultora empresarial. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho contigo sobre o cálculo gerencial da sua folha de pagamento, o custo real do seu colaborador. O que acontece? Muitas e muitas empresas acabam se perdendo por aí. Na hora de precificar, precificam inadequadamente porque não sabem calcular exatamente o custo da sua mão de obra. A mão de obra, ela é uma das peças fundamentais para o cálculo do preço de venda dos nossos produtos. E através da mão de obra é que a gente consegue descobrir o custo minuto, que a gente consegue descobrir a hora homem e também avaliar os nossos custos quando a gente não está dentro da indústria, né? Um prestador de serviço ou até mesmo comércio. Então, o que acontece? Calcular o custo da mão de obra não é simplesmente você pegar o salário do seu colaborador e multiplicar por 2. Infelizmente, tem muita conversinha aí no mercado, muita continha pronta, cálculo de padeiro de antigamente que não nos leva para lugar nenhum. Então, não confunda, não pegue o salário do seu colaborador e simplesmente multiplique por uma taxa pronta, por um valor que você ouviu dizer que é, ou que você pesquisou de alguma forma em uma fonte que não é confiável na internet. Você deve calcular na ponta do lápis o real custo do seu colaborador. E nesse cálculo, o que você precisa considerar? Não só o salário, como também as horas extras, porque muitas vezes as pessoas têm por hábito fazer hora extra e a empresa não mensura isso no seu preço de venda. Além disso, a gente tem que ter ali os EPIs, o cálculo dos uniformes, né? Quanto a pessoa, se tem algum tipo de auxílio, como alimentação, plano de saúde, educação, tudo isso deve ser somado, contemplado no custo real do seu colaborador. Se houver algum extra, gratificação, comissionamento, isso tudo deve estar ali dentro, né? Além disso, você deve considerar os seus encargos, os impostos sobre a folha, se você pagar, e também o FGTS, né? Hoje o FGTS ele é 8%, mas a gente não usa só o 8% que é a arrecadação mensal. A gente usa também a taxa dos 40%, que é a multa no caso de rescisão, e todos os custos atrelados à rescisão, porque a gente deve, no preço, considerar que todos os funcionários serão rescindidos para que, se lá na frente isso acontecer, a gente consiga fazer uma reserva. É usual os empresários errarem nesse cálculo e estimarem que estão tendo aí um lucro, por exemplo, de 30%, mas lá no final não é isso que sobra. Então é preciso ter muito cuidado. Além de considerar tudo isso, não pode esquecer de considerar 13º, férias e adicional de férias, né, que é 1/3. Esses valores, apesar de serem pagos no final do ano, precisam ser incorporados ao gasto, ao custo mensal do seu colaborador, fazendo a proporção de 1/12 a cada mês. Tenha um cálculo gerencial da sua folha de pagamento. Não só o custo real colaborador a colaborador, como também faça rankings. Por exemplo, um ranking dos maiores salários dentro da sua empresa e dos maiores custos. Você vai ver, quando comparar os maiores salários com os maiores custos, que nem sempre aquele colaborador que tem o maior salário é o que tem o maior custo, né? É diferente essa informação. A outra questão é que você deve fazer o custo total da mão de obra por departamento, por setor, por máquina, se for o seu caso, por função, né? Por exemplo, restaurantes devem saber exatamente o custo da cozinha e o custo do salão, por exemplo, e também do administrativo. Com isso, se consegue pesar a folha de pagamento em relação aos setores e também consegue se cobrar esse desempenho em função do investimento que a gente está fazendo nas pessoas, né? Além da mensuração e da folha gerencial por colaborador, é importante que você também faça esse acompanhamento mensalmente, para que você não trabalhe com preços defasados. Esse é um problema também. O pessoal calcula a mão de obra uma vez na vida, troca os colaboradores, a dinâmica da empresa muda, porque hoje os negócios são rápidos, são velozes, e isso faz com que a empresa, de certa forma, se perca e acabe praticando preços desatualizados, que lá no passado talvez deixavam lucro e hoje não deixam mais. E aí o que acontece? Não sobra dinheiro no fluxo de caixa e a empresa não sabe por quê. Porque na cabeça dela, o preço que ela está praticando é daquela velha planilha que nunca mais foi atualizada e que ela vem usando desde que a empresa nasceu.
Se você tem dificuldade com a sua precificação em saber o custo real do seu colaborador, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar o nosso diagnóstico da folha de pagamento, né? Ele com certeza trará clareza para a sua empresa e também para a sua precificação. A gente vai fazer outros vídeos falando desse tema, então nos acompanhe e não esqueça de acompanhar aqui, se inscrever no canal e também curtir o nosso vídeo, tá bem? Brigadão, pessoal, e até a próxima!